Você sabia que os roteiristas chegaram a considerar nada mais nada menos que 27 emoções diferentes para compor o elenco principal do filme? O meu nome é Guilherme e hoje estaremos explorando o iceberg do Divertidamente. Emoções básicas. Os personagens principais do filme são a alegria, tristeza, medo, raiva, nojo e a Riley, que é a humana. É fácil de perceber que são inspirados nas emoções básicas, mas o que algumas pessoas não sabem é que a emoção básica surpresa está faltando. Imagino que por conta da dinâmica e o roteiro, que seria difícil fazer esse personagem ser interessante e provavelmente não repetitivo. O orgulho e a confiança também são emoções, só que eles não são emoções básicas, que é o que parece que eles seguiram de linha de raciocínio, mas eles estavam incluídos no projeto inicial do filme. Teoria da mente. Essa teoria se refere à capacidade de atribuir estados mentais como emoções, intenções, desejos e crenças a si mesmo e aos outros, permitindo prever e explicar o comportamento. O filme Divertidamente retrata de forma criativa como as emoções influenciam profundamente nosso comportamento e memórias. No filme, as emoções de Riley, alegria, tristeza, medo, raiva e nojo, atuam como um sistema de alerta, ativando reações fisiológicas e preparando a protagonista para lidar com situações importantes. Por exemplo, o medo e o nojo a protegem de perigos, enquanto a raiva a motiva a lutar contra injustiças. A alegria, inicialmente vista como a emoção mais importante, busca manter Riley sempre positiva. No entanto, aprende que as outras emoções, especialmente a tristeza, também têm um papel vital. O filme representa memórias de Riley como esferas coloridas, cada uma associada à emoção predominante naquele momento. Essa metáfora ilustra como eventos emocionalmente significativos, sejam positivos ou negativos, tendem a ser lembrados com mais detalhes. Isso porque as emoções ativam estruturas cerebrais como a amígdala, que modula o processamento e armazenamento de memórias. Quando a alegria tenta suprimir a tristeza, algumas memórias importantes são distorcidas ou esquecidas. Isso mostra como um equilíbrio saudável entre as emoções é essencial para um desenvolvimento emocional e cognitivo adequado. O filme acompanha o desenvolvimento da teoria da mente de Riley à medida que ela cresce e enfrenta novos desafios. Teoria da memória. A teoria da memória e o papel das emoções na fixação e recuperação das memórias são representados de forma bem criativa no filme Divertidamente. Eventos emocionalmente significativos, sejam positivos ou negativos, tendem a ser lembrados com mais detalhes e precisão. Isso ocorre porque as emoções ativam estruturas cerebrais, como a amígdala, que modulam o processamento e armazenamento de memórias. Como já dito no tópico anterior, as memórias de Riley são representadas por esferas coloridas, e isso é uma metáfora visual que ilustra como as emoções fixam e estruturam as memórias, moldando a personalidade da protagonista. As emoções influenciam a recuperação de memórias. Situações com alto teor emocional tendem a ser lembradas com mais facilidade do que eventos neutros ou desinteressantes. E seria o equivalente quando você vê que aquela esfera fica cinza. No filme, quando a alegria tenta suprimir a tristeza, algumas emoções importantes de Riley ficam desorganizadas e perdem seu significado original. Isso representa como as emoções reprimidas ou evitadas podem prejudicar a recuperação de memórias. O filme, de forma muito criativa, mostra a alegria e a tristeza saindo daquele painel de comando, do cérebro, digamos assim, e se perdendo dentro de Riley, quando tudo isso é uma metáfora para mostrar uma pessoa que não está aceitando a tristeza. A alegria se perdendo, a alegria tratando mal a tristeza. Incrivelmente, a alegria faz papel praticamente de vilã no filme. Mas nós, assim como a Riley, pensamos que a alegria sempre será positiva, que a alegria não tem problema, que quem tem problema é a tristeza. A importância do esquecimento. O filme tem toda uma parte que a alegria tenta pegar aquelas emoções que a tristeza estava alterando, então a alegria e a tristeza são sugadas para outro local, levando consigo aquelas memórias. Isso é uma analogia para quando nós não queremos esquecer de algo. No filme nós vemos que Riley mudou de casa e que isso afetou ela muito, só que ela não quer lidar com aquilo, ela não quer mostrar a tristeza. Por isso que o filme também mostra a alegria e a tristeza saindo daquele painel. Inclusive, o cérebro humano pode ser associado a um computador. O esquecimento seria como a limpa de arquivos em um computador. Assim como um computador precisa liberar espaço em seu disco rígido para poder armazenar novas informações, o cérebro também precisa limpar memórias desnecessárias ou irrelevantes para poder focar nas informações mais importantes. Isso evita a sobrecarga e o cansaço que certas lembranças podem causar. O equilíbrio entre o que se esquece e o que se retém é importante.
pois pessoas com grande memória autobiográfica tendem a ser obsessivas, enquanto aquelas pessoas com baixa capacidade de memória não conseguem aplicar experiências passadas no presente e planejar o futuro. Fazendo mais analogias do cérebro com o computador, já que o computador foi baseado nisso, a CPU, que é a unidade central de processamento, é frequentemente comparada ao cérebro, porque as duas são responsáveis por executar instruções, fazer cálculos e processar informações. A memória nós já falamos, mas só que é algo bem óbvio, já que a memória do computador se chama memória, ou então você pode chamar de disco rígido, HD, SSD, NVMe, um monte de coisa. As duas, em linhas gerais, armazenam informações. A placa-mãe com o sistema nervoso, pois é ela que interliga e coordena o funcionamento de todos os outros componentes, permitindo a comunicação entre eles. E principalmente a memória RAM, memória de acesso aleatório. Ela pode ser associada à memória de curto prazo, pois ambas desempenham um papel semelhante no processamento e armazenamento temporário de informações. Assim como a memória de curto prazo, a memória RAM ela armazena uma memória que está sendo utilizada naquele momento. Por exemplo, se você está digitando algo no seu bloco de notas, aquilo não será salvo. Assim como se você está vendo este vídeo agora, neste exato momento, você está utilizando sua memória de curto prazo. Você está se lembrando do que eu falei há poucos minutos atrás. Se você quer transformar algo em uma memória de longo prazo, você precisa fazer o que é semelhante ao computador, que é, no caso, no computador nós salvamos aquele bloco de notas em algum lugar da memória. No caso do cérebro, nós temos várias técnicas, como a repetição, a revisão em tempos espaçados, a associação com informações já adquiridas anteriormente, ou então a associação com emoções fortes. Podemos fazer essa memória de longo prazo perdurar até com coisas mais específicas. E apenas quando Riley aceita e integra a tristeza, suas memórias serão reorganizadas e ela consegue lidar de forma mais saudável com as mudanças em sua vida. Recalque. Que piada velha! Aquilo que nós deixamos suprimidos pode ser associado também com a teoria do recalque. Segundo Freud, a essência do recalque seria afastar e manter a distância do consciente, que seria basicamente quando você está tentando esconder algo, seja das outras pessoas ou de você mesmo. No caso, durante o filme, a Riley estava tentando esconder a tristeza, então a sua tristeza ficou, digamos assim, recalcada. E quando algo fica recalcado, encontra expressão no inconsciente, e o inconsciente se expressa através dos sonhos. Por isso que a Riley também teria tido um sonho bizarro, digamos assim, do cachorro se partindo ao meio, entre outras coisas. Seria a forma que o inconsciente tem para se comunicar com o seu consciente. Uma outra maneira que o inconsciente tem de se manifestar é de se manifestar em sintomas, em doenças. Ensinamentos. Não é uma novidade para ninguém que este filme ele elabora conceitos muito interessantes da psicologia e traz para o público de forma criativa. Alguns ensinamentos que podemos tirar com o filme são os seguintes. Sobre o filme mostrar como as memórias são armazenadas em esferas coloridas, cada uma associada à emoção predominante daquele momento, como nós já falamos da teoria da memória. As emoções são necessárias e que o equilíbrio entre elas é fundamental para a saúde mental. A tristeza representada como um sentimento importante para o desenvolvimento emocional e para a compreensão de si mesmo. O medo mostrado como um sentimento que nos protege de perigos e nos ajuda a sobreviver. O excesso de alegria pode ser prejudicial e que o equilíbrio entre as emoções é fundamental. Raiva representada como um sentimento que nos ajuda a defender nossos direitos e corrigir injustiças. Esquecer algo pode ser bom, já que o filme mostra como a memória pode ser influenciada pelas emoções e como esquecer pode ser uma forma de superar dores do passado. Memórias são fundamentais para a formação da personalidade e que elas podem influenciar o comportamento. O filme mostrando as memórias como um arquivo que pode ser acessado e revisado. As emoções são representadas de formas complexas, ativadas inconscientemente, influenciando a personalidade. É doido, mas a alegria não é só alegre. Você já parou pra pensar, imagina se esse filme mostra a cabeça das emoções e dentro da cabeça das emoções tem outras emoções? Bizarro. O filme, pela idade da protagonista, acaba mostrando também como a transição para a adolescência é um processo difícil e que a personagem precisa lidar com mudanças emocionais e sociais bem diversas. Ilhas. Podemos associar as ilhas do filme com a teoria de Carl Jung, o príncipe da psicanálise.
Jung propõe que a personalidade é formada por diferentes arquétipos e complexos que interagem entre si. No filme, esses complexos são representados pelas ilhas de personalidade de Riley, como a ilha da família, da amizade, da honestidade, da bobeira e do hockey. A ilha da família pode ser relacionada ao complexo da família, que é um dos principais arquétipos da personalidade segundo Jung. Esse complexo é formado por memórias e experiências familiares que influenciam a formação da personalidade e do senso de identidade. Ilha da amizade pode ser relacionada ao complexo da amizade, que é o outro arquétipo importante na formação da personalidade. Esse complexo é formado por memórias e experiências de amizade que influenciam a formação de personalidade e do senso de pertencimento. Ilha da honestidade, que pode ser relacionada ao complexo da honestidade, que é um arquétipo que valoriza a sinceridade e a integridade. Ele é formado por memórias e experiências que influenciam a formação da personalidade e do senso de moralidade. Ilha da bobeira, que pode ser relacionada ao complexo da infância, que é um arquétipo que valoriza a liberdade e a criatividade, formado por memórias e experiências infantis que influenciam a formação da personalidade e do senso de humor, que por alguns psicólogos a infância seria a maior formadora da personalidade, então a ilha da bobeira seria a ilha das ilhas, digamos assim, quando relacionada à personalidade. A ilha do hockey, que pode ser relacionada com o complexo do esporte, o arquétipo que valoriza a competição e a habilidade, formado por memórias esportivas que influenciam a personalidade e o senso de identidade. Sistema límbico. Ele é fundamental para o processamento emocional, pois é responsável por interpretar e processar informações emocionais, além de influenciar o comportamento e a memória. No filme, o sistema límbico é representado como um conjunto de estruturas cerebrais interconectadas que trabalham juntas para processar emoções, comportamentos motivados e memória. Paul Ekman. Muitos aqui devem o conhecer por conta do Victor do Metaforando. Ele é um dos psicólogos mais importantes e reconhecidos no campo das emoções humanas. Ele é reconhecido pelo seu trabalho pioneiro no estudo das emoções e das expressões faciais. Ele desenvolveu o sistema de codificação de ação facial, cuja sigla é o FACS, que é um método para categorizar todas as expressões faciais. Ele também é famoso por suas pesquisas sobre as microexpressões faciais, breves e involuntárias, que revelam emoções ocultas. O filme Divertidamente recebeu consultoria de Paul Ekman. A teoria das emoções básicas de Paul Ekman é uma teoria fundamental na psicologia, que identifica 6 emoções básicas universais: alegria, medo, tristeza, aversão, raiva e surpresa. Essas emoções são consideradas inatas e são expressas de forma consistente em diferentes contextos culturais, independentemente da origem étnica ou geográfica das pessoas. O filme Divertidamente claramente se baseia nessa teoria. Como já citamos, o filme também retrata as emoções que são fixadas pela memória e como elas influenciam a personalidade e o comportamento da personagem. Os filmes de animação em especial têm se dedicado muito às teorias das expressões faciais para representar seus personagens de forma mais adequada. E como mostramos, Divertidamente não foi uma exceção. Sonhos. O filme Divertidamente mostra que sonhos são criados a partir de memórias e emoções da protagonista. Isso se relaciona com a teoria freudiana de que sonhos são a realização disfarçada de desejos inconscientes. Segundo Freud, durante o sono, as defesas do ego ficam enfraquecidas, permitindo que os conteúdos reprimidos do inconsciente venham à tona na forma de sonhos. Quando Riley dorme, acontece o processo de transferência de memórias do dia para a repartição de longa permanência no seu subconsciente, representando o processamento de armazenamento de informações que ocorre durante o sono. Os sonhos são representados de forma narrativa, assim como nos filmes, que possuem uma linguagem e discurso próprios. Por isso que o filme utiliza esta maneira para apresentar os sonhos. Tanto o cinema quanto os sonhos despertam emoções e levam o espectador, ou o sonhador, a um mundo de fantasia e imaginação. Esse seria o mundo onírico. Inconsciente. Ele é representado como um local escuro e profundo, onde memórias e emoções reprimidas são armazenadas. A alegria e a tristeza acabam caindo na memória de longo prazo, ou passado da mente de Riley. Como já dissemos, para Freud, os sonhos são a via régia para o inconsciente, ou seja, os sonhos são produto do inconsciente. Em um dos sonhos, Riley está em uma floresta escura, perseguida por um monstro. Essa imagem onírica pode representar simbolicamente os medos e ansiedades inconscientes da personagem em relação às mudanças em sua vida, de mudar de cidade, conhecer pessoas novas, etc. Outra cena mostra Riley sonhando que está em uma sala de aula, mas todos os alunos têm cabeças de animais. Essa imagem bizarra e absurda é típica da lógica onírica, que combina elementos de maneira ilógica, como descrito por Freud em sua teoria dos sonhos.
Neurobiologia. No filme, vemos a desregulação emocional de Riley, que afeta sua cognição e comportamento. Quando a alegria tenta suprimir a tristeza, suas memórias ficam distorcidas e sua personalidade se desintegra. Apenas quando todas as emoções trabalham em equilíbrio é quando Riley consegue lidar de forma saudável com as mudanças em sua vida. O filme, desta forma, acaba nos apresentando a neurobiologia das emoções, mostrando como diferentes estruturas cerebrais, como a amígdala, o córtex pré-frontal, o hipotálamo, o hipocampo, processam e regulam emoções, afetando a cognição, a memória e o comportamento. A amígdala é considerada o centro das emoções no cérebro, identificando e processando estímulos emocionalmente relevantes. No filme, a amígdala é representada pela emoção do medo, que detecta perigos e prepara o corpo para reagir. O córtex pré-frontal recebe informações da amígdala, avaliando-as e administrando a intensidade das emoções. Ele atua como um contraponto racional, inibindo reações impulsivas e ajudando na tomada de decisões. Isso é mostrado quando a alegria e a tristeza lutam para manter o equilíbrio emocional de Riley. O hipotálamo controla a liberação de hormônios relacionados às emoções, como o cortisol e a adrenalina. Ele é ativado em situações de estresse, alterando o estado do corpo e do cérebro. Isso é representado quando Riley enfrenta desafios, suas emoções ficam desreguladas, afetando seu comportamento. O hipocampo está associado à formação de memórias relacionadas a eventos emocionais. Nisto, vemos no filme as esferas coloridas, cada uma associada à emoção predominante daquele momento. Essas memórias emocionais moldam sua personalidade e influenciam seu comportamento. O processamento emocional envolve uma série de estruturas cerebrais interconectadas que atuam de forma simultânea e rápida. O corpo caloso, por exemplo, faz a comunicação entre os hemisférios cerebrais, interligando informações racionais e emocionais para manter o equilíbrio. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você gostaria que eu continuasse, comente iceberg. Se você não entendeu algo muito bem nesse vídeo, eu recomendo para você o Iceberg do Freud. Talvez depois de assisti-lo, você reassista esse vídeo de forma mais interessante. Outro iceberg interessante é o Iceberg dos Sonhos. O meu nome é Guilherme, muito obrigado por ter me escutado até aqui, e fiquem com Deus.